Bom dia, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do nono período na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás e hoje vou compartilhar com vocês um caso clínico que encontramos na nossa prática no Centro Goiano de Doenças da Boca, o CGDB, um miofibroma gengival em um paciente pediátrico. E o objetivo aqui é relatar o processo diagnóstico da manifestação gengival dessa patologia, o miofibroma. Uma paciente do sexo feminino, 6 anos de idade, leucoderma, foi atendida com a queixa principal de um caroço na boca. Durante a anamnese, a responsável, no caso a avó da paciente, relatou um histórico de excisão cirúrgica prévia da lesão. Foi questionado se ela tinha algum laudo da lesão removida, mas fomos informados que não havia sido realizado nenhum exame e que a lesão foi descartada. Segundo a avó, após 2 meses da cirurgia, a lesão recidivou e ali no momento da consulta, ela era assintomática e apresentava 3 meses de evolução. Ao exame intraoral, foi constatada uma lesão nodular eritematose expansiva de base C na região gengival mandibular, estendendo-se do dente 74 ao 36, medindo cerca de 3 centímetros. Nessa outra imagem, além do aspecto da lesão em si, vale ressaltar também o formato da língua na lesão, sugerindo uma adaptação da criança à lesão, que apontava um comportamento mais crônico, diferente daqueles crescimentos espontâneos. E diante disso, a nossa primeira conduta foi fazer um pedido de radiografia panorâmica. Aqui na área afetada pela lesão, é visível que o molar descido 75 está no processo fisiológico de reabsorção das raízes, mas chamava atenção o fato de uma raiz estar diferente da outra. Essa área radiolúcida, associada à perda óssea, envolve toda a raiz distal de uma forma simétrica e a região de furca, impossibilitando a identificação da lâmina dura. E todos esses sinais já nos direcionaram para uma linha de diagnóstico diferente, nos levando a pensar em lesões que têm um comportamento mais agressivo. E nesse cenário, duas hipóteses foram formuladas: a de lesão periférica de células gigantes e de uma neoplasia mesenquimal, que são dois extremos. Clinicamente, ambas as hipóteses se parecem muito com o caso em questão. Por um lado, a lesão periférica de células gigantes são processos proliferativos não neoplásicos que se apresentam como lesões nodulares de coloração vermelha rocheados e são mais comuns em crianças. E apesar de serem de partes moles, eles têm a capacidade de promover erosões ósseas. E por outro lado, o padrão imaginológico, o crescimento exuberante e rápido da lesão e até mesmo o fato dela ter recidivado nos direcionaram para a hipótese de ser uma neoplasia, e dentre elas, a mesenquimal. E em razão dessa hipótese de neoplasia e de ter a possibilidade ainda de ser maligna, foi feita uma biópsia incisional e o encaminhamento do espécime para o exame anatomopatológico. Nos cortes corados por hematoxilina eosina ou HE, nós conseguimos identificar no menor aumento que o epitélio está íntegro. E na região subepitelial, a gente identifica um tecido conjuntivo padrão, mas com densidades diferentes. Aqui ele está mais pálido, menos rosado, e mais profundamente ele está mais rosado, mais denso. E em maior aumento é visível que os vasos sanguíneos estão em grande quantidade, o que inclusive justifica a cor avermelhada da lesão. Alguns desses vasos têm arestas, como esse aqui em destaque, o que na patologia é chamado de padrão hemangiopericítico. É uma alteração que sugere o envolvimento vascular na patogênese da lesão. Aqui nós conseguimos visualizar os núcleos das células, circulei alguns aqui em azul, e a maior parte deles são fusocelulares, alongados e alguns são arredondados. Muitos têm a cor bem forte, são hipercromáticos, e outros são mais pálidos. E essa diferença, mesmo que mínima, de cor e formato, indica uma atipia leve, que apesar de ser associada à malignidade, é comum também em neoplasias benignas. E com base nesse quadro, pela coloração de HE, não era possível definir o que era exatamente a lesão, apenas de que seria uma neoplasia de natureza incerta. Nós encaminhamos então a paciente para um centro oncológico especializado para que lá fosse feita a técnica de imunistoquímica, com a finalidade de identificar a natureza da lesão, fazer esse diagnóstico diferencial. Lá foram feitos todos esses marcadores. Os marcadores AE1, AE3 identificam se a célula é epitelial e deu negativo. O CD4 mostraria se a célula é estritamente, se a lesão é estritamente vascular. É um marcador para vasos novos, jovens, e deu negativo também. Então a interpretação é de que aqueles numerosos vasos encontrados nas lâminas tinham um crescimento concomitante com a lesão. A desmina é um marcador para músculo, principalmente estriado esquelético, e deu negativo. A proteína S100 é um marcador para lesões de origem neural e também deu negativo. Mas foram positivos esses outros três. A bimetina geralmente é positiva em todos os tumores mesenquimais. A ML é a actina de músculo liso, ela foi positiva, então a lesão era de natureza muscular lisa. E por último, o Caldesmon foi o marcador decisivo, ele marca miofibroblastos. Os vasos têm as células endoteliais. E embaixo dessas células tem uma célula miofibroblástica chamada de pericito, e ela pode dar origem a tumores. O Caldesmon, então, sendo positivo, nos mostra que essas células periféricas aos vasos são imaturas e estão em proliferação. Com esse painel, foi possível definir que se tratava de uma neoplasia mesenquimal miogênica, porque tinha um componente muscular, e pericítica, dos pericítios que a gente comentou. E assim foi fechado o diagnóstico de miofibroma. A avó da paciente recebeu o laudo e foi orientada a voltar para o hospital para a excisão completa da lesão da criança, no entanto, elas não voltaram. E nós conseguimos entrar em contato com a avó depois de 3 meses, e para nossa grande surpresa, a lesão tinha involuído de forma espontânea, desapareceu, sem ser removida cirurgicamente. E aqui está a comparação do aspecto inicial e final depois da lesão regredir.
De modo geral, então, buscando na literatura sobre os miofibromas, nós encontramos que ele é uma neoplasia mesenquimal benigna que pode acometer qualquer faixa etária, sendo mais comum em pacientes pediátricos. Incomum de se encontrar na cavidade oral, mas quando ocorre tende a ser na mandíbula. E de toda a literatura até hoje, existem 47 casos publicados dessa lesão em gengiva. Ele pode apresentar um crescimento agressivo e rápido, inclusive com achados radiográficos, e como visto nesse caso, o miofibroma pode ter uma regressão total ou parcial espontânea, apesar de ser um evento raro. E procurando o motivo do porquê essa lesão pode ter tido esse comportamento de regressão, a explicação encontrada foi de que as células miofibroblásticas são células embrionárias, que se não entram em apoptose antes da criança nascer, ao nascer com elas, elas podem entrar no ciclo celular e proliferar formando lesões, que provavelmente foi o caso. Mas chega um momento que essas células podem não ter maturidade genética suficiente para sobreviver e entram em morte programada. E talvez por isso a lesão venha a evoluir, o que é o caso de alguns hemangiomas, por exemplo. Por fim, nós concluímos que o miofibroma é uma lesão rara e a sua evolução é ainda mais incomum. O comportamento dele, seja no crescimento rápido ou no padrão de destruição óssea, pode levantar suspeitas de malignidade, sendo prudente levantar essa hipótese. A proliferação de células fusiformes no exame histopatológico pode simular outras lesões, e por isso a importância da técnica imunistoquímica para o diagnóstico final assertivo. E por fim, é importante que os clínicos gerais, bem como os estomatologistas, tenham uma maior conscientização sobre os miofibromas orais para fim de identificação e diagnósticos oportunos. Essas foram as referências que eu usei e muito obrigada pela atenção. Estou disponível para qualquer esclarecimento ou dúvida.